O assunto escatologia, acontecimentos dos últimos dias, é um assunto que tem séculos de discussão e não será definido. As questões futuras intrigam o homem desde a sua existência. Nesta, eu tento apresentar uma escatologia descomplicada, encaixando de forma progressiva os acontecimentos. Sobre arrebatamento, falo ao final ou em outra postagem. Alguns princípios tiveram que ser adotados para isto. São eles: princípio da interpretação total e não fragmentada. Este princípio procura não interpretar cada versículo que constrói uma narrativa a partir de um versículo único ou de pequenas passagens, mas uma interpretação universal dos eventos de uma forma geral e não particularizada. Outro princípio, o princípio da hierarquia doutrinária escatológica. Este princípio vai considerar o livro do Apocalipse como o livro superior, mais condensado e destinatário de todas as outras profecias anteriores dos outros livros. Os livros de Zacarias, Daniel, Mateus, etc. O livro de Apocalipse, portanto, tem superioridade doutrinária sobre todos os outros. Todos os outros apontam para o Apocalipse. Todos os outros narram um recorte dos eventos e Apocalipse condensa todos. Desta forma, Apocalipse é um tronco e os ramos vão sendo enxertados com as profecias dos outros livros. Princípio da linguagem simbólica. Este princípio adota a linguagem simbólica e não o cumprimento literal ou espiritual das narrativas do Apocalipse, por um motivo. Primeiro, o padrão linguístico das profecias de Zacarias, Daniel e todos os outros profetas são sempre simbólicos e Apocalipse não foge desse princípio em nenhum momento. É o mesmo padrão linguístico. Exemplo, vamos ler. Daniel 4, 20 a 25 diz: A árvore que vistes, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, e para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte, a sua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Os leitores e ouvintes continuam a leitura até o 25. Aí mesmo em Daniel, capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Versículos 17 e 18. E diz assim: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel, capítulo 8, versículo 7 e versículo 21. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Outro exemplo, a própria estátua que Daniel viu, que representavam 4 impérios, e outros exemplos dentro do livro do próprio Apocalipse. Apocalipse 10, 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda em Apocalipse, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. O versículo 12 diz assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Versículo 15 e 18. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 18. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Por isso consideramos esse princípio da linguagem simbólica. É o mesmo princípio de todos os livros proféticos. Pelas passagens não há nenhum motivo de considerar que a narrativa de Apocalipse é literal. Toda a linguagem simbólica se cumpre politicamente sobre a terra.
É por isso que todos olham os acontecimentos com Israel e Jerusalém como bússola do mundo, mas não sabem explicar bem o porquê, ou eles não sabem encaixar nos acontecimentos dos últimos tempos. O reconhecimento do Estado de Israel como nação em 1948 é um acontecimento profético descrito na Bíblia. Está profetizado que o Deus eterno congregaria de volta o seu povo espalhado pela terra. Outro princípio que eu adotei, o princípio do cumprimento em tempos diferentes. Como padrão linguístico, todos os acontecimentos perpassam gerações, não se cumprem apenas uma geração como pensamos. O Apocalipse é profético porque passam os céus e a terra e as palavras vão se cumprindo ao longo dos séculos. Por isso, não podemos pensar que o que aconteceu para trás, antes da nossa geração, não tem relação profética e acabamos desprezando sinais claríssimos que já aconteceram e esperamos ainda que venham a acontecer. Exemplo, pode ter atrocidade pior do que o que aconteceu no Holocausto? Por que esse acontecimento não pode ser encaixado como a tribulação ou grande tribulação? Outro princípio adotado, o princípio do cumprimento em lugares diferentes. Como no princípio anterior, este princípio considera que as profecias não têm que acontecer em todo o mundo de uma só vez, mas em lugares diferentes. O próprio Jesus disse: quem estiver na Judéia, fujam. Portanto, o holocausto pode ser encaixado como um cumprimento apocalíptico sem, no entanto, a nossa geração ou todos os povos terem experimentado, apesar de toda a terra ter sentido e ficado abalada com esse grande acontecimento. Chegamos ao clímax. Vamos agora transformar essa linguagem simbólica em acontecimentos literais se cumprindo politicamente? Estaríamos hoje nos acontecimentos do Apocalipse 11. Os selos já se cumpriram, a tribulação e a grande tribulação já aconteceram. A tribulação foi o sítio de Jerusalém em 70 depois de Cristo por Tito. Se cumpriu Lucas 21, 20 a 24. A grande tribulação foi o Holocausto. As duas testemunhas são a Igreja de Cristo e Israel. Israel se tornou Estado, mas não completamente, porque o capítulo 11, versículo 2, diz que a parte exterior do templo foi dada aos gentios. É a parte de Jerusalém que não pertence a Israel e que está a mesquita de Al-Aqsa. O período do milênio de Cristo é justamente quando Israel tomar a totalidade de Jerusalém e se tornar capital do mundo. Este acontecimento para os judeus é a mesma coisa do nascimento de Jesus para a cristandade, narrado no capítulo 12. De Al-Aqsa é a descrição de que a abominação está sentada no lugar santo. Só consegue ser este fato de Jerusalém ser, na sua totalidade, de Israel, porque Satanás está preso guerreando no céu contra este nascimento, simbolizando Maria e o parto de Jesus. Depois o dragão, simbolizando Satanás, vai ser atirado à terra para seduzir as nações contra Israel, capital agora do mundo. Capítulos 13, 14 e 16. Os 144 mil, simbolizando os que acreditam que as profecias se cumpriram quando Israel tomou Jerusalém, vai proclamar isto para o mundo, mais uma vez confirmando as duas testemunhas, judeus, israelitas e cristãos. Capítulo 16. Satanás seduzindo as nações para a grande guerra do Armagedon é justamente a aliança militar das nações contra Israel. Nesse tempo, o selo da besta colocado na testa dos seus adoradores pode ser a farda militar do exército da aliança contra Israel, que alguns vão rejeitar e se juntar a Israel. O poderio da aliança contra Israel vai se decidir quando as lideranças da grande meretriz decidirem ficar contra Israel. O Vaticano vai declarar que apoia a aliança das forças contra Israel e convoca os líderes políticos cristãos católicos, causando perplexidade. Essa é a grande meretriz. Nesta hora, soldados e pessoas convocadas não vão aceitar este fardamento, o selo da besta, e se alinharão a Israel. Os Estados Unidos da América é um ungido que Deus usou para defender Israel. Quando se formar a aliança contra Israel, eles marcham contra a cidade santa e a sitiam. Apocalipse 20, 8 a 9. Perdem a guerra porque espiritualmente quem está lutando é Jesus montado no seu cavalo branco. Apocalipse 19, 19 a 21.
Depois dessas coisas, aparece literalmente Jesus e os que com ele estão no céu para ressuscitar todos e julgar a todos. Apocalipse 20, 11 a 15. A terra é transformada e os salvos desfrutarão da nova Jerusalém junto com o Senhor Jesus, governante de todas as nações. Alguns homens foram separados para adorar o Pai no céu.